na vida de cada pessoa, que ninguém saia da tua casa nesta manhã como entrou, que ela saia deste ambiente da tua casa transformado pelo poder da palavra e por tudo aquilo que será ministrado sobre a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Se você quer comigo, diga amém. Pode se assentar. Eu quero ler o texto de Jeremias, o capítulo 17 e o versículo 7 e 8. Que legal, né? Só tem que usar óculos e ajeitar o foco, mas vai dar certo. Diz assim, então, Jeremias, capítulo 17 e os versículos 7 e 8. Ali está maior, né? Mas vamos aqui, ó. Diz assim, ó: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. Olha que forte. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Se você crê na Bíblia, diga amém. Então que esta palavra, ela gera em nós poder de transformação. E quando você aprofunda as suas raízes, a Bíblia, ela te enche de promessas. A Bíblia é repleta de promessas para as nossas vidas, e essas promessas se estendem também para as nossas famílias. Mas essas promessas contidas na Bíblia só se tornam verdades para nós quando nós aprofundamos as nossas raízes e nos aprofundamos na palavra de Deus. É isso que vai fazer com que a gente então nos aproxime do Senhor, onde a nossa confiança aumente nele e as nossas raízes então elas venham se aprofundar. E essa situação então, mais uma vez Deus, Ele fala com o seu povo, com o reino de Judá. Os judeus então que estavam ali em Judá, é o mesmo povo que foi levado cativo para a Babilônia e ficaram 70 anos presos. Então Jeremias, ele tem uma revelação de Deus do que iria acontecer. Então, e esses relatos estão numa afirmação de Deus para que eles então confiem no Senhor, porque viriam tempos difíceis. Então, nesse texto, a gente tem um entendimento que Deus, ele adverte, Deus, ele chega junto por causa da desobediência e da idolatria daquele reino. Ou seja, um povo que era de Deus, separado por Deus, agora estavam vivendo desobediência e também inseridos em idolatria, dando-se casamento em quem não deveriam se casar. E Deus então, ele é um tanto quanto duro nas suas palavras. Ele diz que o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro e ponta de diamante nas tábuas dos corações e nos altares idólatras. Ou seja, Deus, ele não mediu palavras e já liberou para eles o entendimento do que aconteceria pela desobediência e pela idolatria. Mas Deus, além, através do profeta, Deus, além de ele advertir, ele deu um escape. Ele apontou para algo. Aqueles então cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Interessante que aí no texto vem dizer assim: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança está nele. Aí eu faço uma pergunta para você, e foi a pergunta que eu me fiz quando eu estava lendo esse texto. Essa confiança, ela é artificial e superficial, ou ela é verdadeira e enraizada? Qual confiança é essa que Deus então fala para Jeremias? Algo que está por cima, algo que é artificial ou superficial, ou algo então que é verdadeiro e é enraizado? Pois quando uma pessoa ela está plantada em Jesus, toda a vegetação ao seu lado pode secar, morrer, mas a pessoa florescerá.
Então, indiferente de circunstâncias e situações que você está vivendo, e o que está acontecendo ao seu redor, por pior que você se sinta, talvez mais seco, mais fraco, desanimado, tudo ao seu redor pode estar morrendo, há esperança ainda para você. Pois uma árvore, para ela sobreviver, ela tem que vencer todos os desafios externos. É a chuva em excesso, é a tempestade, é a seca, são as pragas, as ervas daninhas, a maldade humana. Ela, para sobreviver, ela tem que vencer todos esses desafios externos. E assim, é com você também. Quantos desafios você passa no seu dia a dia, no seu cotidiano? Agora entra a questão se você é uma pessoa que tem vivido de uma forma artificial e superficial, ou se você está vivendo de uma forma verdadeira e aprofundando as suas raízes. Porque esses desafios do dia a dia, eles são intensos e você não tem como evitar. O sol e a chuva vêm para alguns, sim ou não? Responde com coragem, com ânimo, sim ou não? Vem para... Então, é inevitável a gente estarmos em meio a uma tempestade. Engraçado que toda vez que você diz que está sem forças, estou desanimado, fraco, sobrecarregado, sem vontade, uma tristeza espiritual que me abate, que eu não sei de onde vem. Eu estou bem, de repente parece que o mundo caiu nas minhas costas e eu estou sobrecarregado. Uma tristeza e uma frieza que te abraçou, te envolveu. E é algo tão forte, que por vezes você acha que vai desviar. Pastor, você falou errado, é desistir. Não, é desviar mesmo. Porque quando a pessoa desiste, ela também desvia. E quando ela se entrega, ela desvia de aprofundar as suas raízes. E não é sobre sentir alguma coisa, aquilo que eu sinto que me impulsiona, que me emociona, mas é ter plena convicção e certeza e saber que você precisa de uma constância nesta jornada com Deus. Muitos de vocês já tiveram a experiência de estar decolando espiritualmente, você sentia-se forte, animado, empolgado, mas de repente parece que você não sabe de onde veio, ou talvez sabe de onde veio. As coisas começaram a declinar, daqui a pouco você está abraçado por algo que está te impulsionando a desanimar e a desistir. Constância tem a ver com estar enraizado. Diga forte e alto: constância. Para valer, vai. Fala, diga assim: constância. Ai, Jesus, para valer, vai. Constância tem a ver com estar enraizado. Aplauda o Senhor, vai, se você crê nisso. Põe força. Tem gente que a gente conhece que já passaram por poucas e boas. Isso é antigo, hein? Isso é raiz. Poucas e boas. A minha mãe falava muito isso. Crise no casamento, crise financeira, doença, falência, abandono, traição, punhalada pelas costas, empurrão, puxão, doença inesperada, roubo, panela de pressão que explode. Mas tem pessoas também que choram até dormir. Tem ou não tem? Ela está vivendo um momento, uma estação que ela chora até dormir. Mas essas mesmas pessoas, elas não desistem. Você não conhece gente assim? Que cada vez que você encontra com ela, e aí, como é que você está? Estou passando por isso, por aquilo, mas
vai mudar, o meu olhar de esperança, as coisas vão mudar, eu tenho fé. Tem gente assim ou não tem? Sim ou não? Responde, me ajuda, em nome de Jesus, vai. Sim ou não? Sim. Tem. Quantas pessoas que estão sobrecarregadas, pesadas, mas você conversa com ela, parece que o problema que ela está passando te impulsiona a você continuar. E por que pessoas são assim? Porque elas estão enraizadas. De contrapartida, tem pessoas que uma simples neblina, uma brisa, uma crista da onda, ela fica desesperada. Ó dia, ó céus, ó azar, o que eu vou fazer da minha vida? Ninguém me ama. E agora? Porque são pessoas artificiais e superficiais. Mas Deus nessa manhã, Ele está te desafiando, como Ele me desafiou quando Ele me mostrou esse sermão, da profundidade das nossas raízes. E assim tem sido cada ministração. Vocês têm acompanhado o que o pastor Marcelo tem falado sobre enraizados, o que o pastor Juninho falou, o que o pastor Marconi falou, e é isso que nós queremos e precisamos, sairmos de algo superficial e aprofundarmos a nossa vida e as nossas raízes em Jesus Cristo. Que quando você tiver aprofundado as suas raízes, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você permanece. Você pode até balançar, enverga de um lado para o outro, você volta para o lugar. E por quê? Enraizados. E nessa série de mensagens, que não tem tempo mais determinado para ter, antes seria só nesse mês de junho, agora Deus já está me inspirando, e inspirando o pastor Marcelo também, para que a gente continue falando sobre estarmos enraizados. Conversava com o pastor esses dias, e ele em pânico, desesperado. E ele disse: pastor, a sensação que eu tenho é que a porta dos fundos da minha igreja é 20 vezes maior do que a porta de entrada. Ou seja, pessoas vêm e não aprofundam suas raízes. Mas em nome de Jesus, essa estação vai mudar. Quem crê comigo? Vai mudar. E só vai mudar quando você entender que você precisa aprofundar as suas raízes. E estar com as raízes aprofundadas te dá estabilidade. Vai te impulsionar a viver de uma forma diferente. Quantas vezes você já pensou em desistir, em sair da igreja, em abandonar tua casa, em sair correndo e gritando, ir para um lugar onde ninguém te conhece, ninguém te vê? Mas não é isso que Deus tem para você. E nesta manhã, Deus é poderoso para te enraizar. Jó é um exemplo. Estava ali, só o farelo, só o pó da coceira, sentindo-se rejeitado, abandonado, perseguido até pelos próprios amigos. Mas ele se posiciona em uma fala e diz assim, Jó 14, 7, 8 e 9: para a árvore pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer. Diga assim: suas raízes poderão envelhecer. De novo, suas raízes poderão envelhecer. Tem raiz e está profunda, está velha, mas está lá. Aí ele continua: num solo, vou ler novamente o 8, suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ninguém está vendo a raiz está seca, a raiz está envelhecida, o tronco morreu, mas ela está como enraizada. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. É isso que nós vamos tentar. Porque o conseguir vai depender de você, não da gente. Mas tentar fazer com que você aprofunde as suas raízes. Saia dessa artificialidade, dessa superficialidade, e se aprofunde na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Quem crê comigo nisso? Os enraizados sempre cooperam com o processo de Deus. Aí pega, aquele que tem raiz, ele não fica xarope, ele não fica com seus pensamentos desorganizados ou
ordenados, quando vem uma luta, que ele está enraizado, ele sabe que aquela estação, aquele momento vai passar. Olha João 15, 1 e 2, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Diga, ele corta. Agora, para estremecer, diga, ele corta. Eu vou continuar. E todo que dá fruto, ele poda. Para estremecer, uma vez só, diga forte, ele poda. Para que dê mais fruto. Esse é o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. E é o que Ele está fazendo nessa estação de mensagens, falando sobre enraizados. Ele está cuidando da gente. Cortar significa separar e dividir. Cortar, separar, dividir. E olha que legal, no texto diz assim, né? Não dá fruto, Ele corta. Ou seja, o artificial, o superficial, o seco, o sem vida, Ele faz o que? Ele corta. Ele corta. Só que tem um detalhe. Esse detalhe é aquele que está na igreja, é aquele que chora na igreja, é aquele que gosta da igreja, que canta na igreja, mas não dá fruto nenhum. E Deus trabalha nele também. Porque quando a gente fala em cortar, que é dividir e separar, mas ainda há um trabalhar de Deus. Porque Deus arranca da minha e da tua vida também os ramos que geram pecado e as folhas que secam, consequência do pecado. Pecado do vício, da idolatria, do ódio, da mentira, o palavrão, a gritaria, a falsidade, a idolatria, a tacinha, a latinha, o traguinho, a piadinha e por aí afora. Deus então Ele corta. Deus Ele corta. Para de entrar em briga que não é tua. Você se mete em confusão que você não tem nada a ver com você. Para de se meter na vida dos outros, de cuidar da vida dos outros. Você não cuida nem da tua. Como você vai resolver o problema dos outros se os seus problemas não estão resolvidos? Sabe por que eu estou falando isso? Para você parar de entrar em treta que tem te consumido. Você entra em briga que te consome, mina as tuas forças, gera desgaste, te enfraquece, pode até secar os teus ramos, porque por vezes nós deixamos de cuidar daquilo que é nosso para se meter na vida dos outros. E o problema é que te seca. Diga comigo, aleluia. Diga, para valer, diga aleluia. Que é para te curar mesmo. É para você entender que tem coisas que estão te matando, mas Deus Ele vem e Ele corta. E todo que dá fruto Ele poda. E o que é podar? A poda estimula o crescimento e traz renovo para a planta. Então o que não presta, Deus vem e arranca. Mas e a poda? Deus Ele corta, Ele não arranca, Ele corta para estimular o crescimento. Estimular crescimento é tirar da tua e da minha vida aquelas coisas que aparentemente não são más. Não são más, mas roubam o seu coração diante de Deus. E você sabe já o que eu estou falando. Você sabe que aquilo lá, tipo assim, não é mal, mas também não te aproxima de Deus. Sabe ou não sabe? Sim ou não? São atitudes que roubam então o seu tempo com Deus. O pastor Marcelo foi muito claro quando ele falou de estar na igreja quarta-feira. A igreja quarta-feira deveria ter esse movimento de pessoas. São as pessoas que fazem parte da igreja,
Mas muitos não vêm, porque não tem problema nenhum eu fazer qualquer outra coisa, em todos os dias, mas na quarta-feira é meu dia de descansar, não tem problema nenhum. Mas Deus vai podar, porque você troca aquilo que te faz bem para a tua alma, para aquilo que sacia a tua carne e os teus desejos. Isso é poda. Deus então, Ele cuida da gente, Ele corta aquilo então, que aparentemente não faz mal nenhum, não tem problema nenhum, mas devagar está minando as tuas forças. E poda de Deus por vezes não tira algo que é ruim, que não é ruim, mas de contrapartida tira um plano bom de Deus para a tua vida e não te aproxima dele. Tem coisas que parecem ser boas, mas se não estiver no seu propósito, renuncie. E você sabe, tem coisas que aparentemente são boas, não tem problema nenhum, mas se não faz parte do seu propósito, renuncie. Sabe aquela turma que você consegue se reunir, aquela turma legal, bacana, que você dá muita risada, que te diverte, que te faz bem, mas se aquilo não faz parte do seu propósito, renuncie, porque queira ou não, aquilo vai minar as tuas forças. Não, pastor, não mina. Eu tive a experiência de uma vez, estava numa igreja, e aí um dos super crentes da igreja falou assim: pastor, aí tem que evangelizar, e sair na noite, tem muita gente perdida na noite, tal, não sei o quê. Legal. Eu não era pastor, eu era diácono ainda. Para onde a gente vai? Vamos na João 23, está cheio de menina lá que precisam ouvir falar do amor de Jesus. Falei: rapaz, isso aí não dá certo. Não, mas Deus é com a gente, xaraba canta e tal, e vamos orar e vamos buscar. E a gente foi. Aí dividiu em grupos e a gente andou toda a avenida, e aquelas moças e os moços, né, que estavam ali, que a gente falava de Jesus, todos eles tinham experiência. Não, eu já fui na igreja, eu sou desviado, eu não sei o que lá. E que bom que você veio aqui, pastor, está tão carente. Eu falava assim, né, que bom que vocês estão aqui, vocês são a nossa motivação, vocês são a nossa alegria. O rapaz caiu numa conversa de uma daquelas meninas, ou menino, eu não sei, e acabou assim, se afastando da igreja. Ou seja, aparentemente não tinha problema nenhum você falar do amor do Senhor Jesus para aquelas pessoas que estão ali na avenida, mas por detrás daquilo havia uma cilada. E na nossa caminhada por vezes acontece exatamente isso. Pastor, sabe, eu me reúno, me encontro com os meus amigos de infância, mas os meus amigos de infância, a gente tinha uma caminhada perversa, uma caminhada de droga, de bebida, de prostituição. Infância, adolescência, ou melhor, né, vamos aumentar um pouquinho de juventude para não ser maduro. Mas aquilo ali acabava te consumindo, e porque você era envolvido, aí você se afastou dessa galera, a galera continuou na mesma caminhada. Pastor, mas são os meus amigos de muito tempo, começou a amizade na infância e a gente continuou. Ei, ore à distância. Ore à distância, que se você se envolver, você pode cair. Não, pastor, eu não caio. Você pode cair. Não, pastor, eu não caio. Você vai se enfraquecer. Não vou. Espera o tempo então te mostrar. Ou seja, Deus, Ele cuida da gente, Ele vai podando a gente, para que a gente aprofunde as nossas raízes. Ir em festa é ruim, sim ou não? Ir em festa é ruim, sim ou não? Eu acho que não. Mas se a festa que você vai fazer com que você fique descompensado nas suas atitudes, nem vai. Eu já contei isso. A Vitória falou que assim que ela casou com o Rafael sempre dançou muito, dançava muito. E ela foi numa festa que estava um pessoal, uns amigos antigos e tal, e ela falou para ele: Rafa, não dança, eu não quero ver você dançando no meio do pessoal. Eu falei: não, tranquilo, não vou dançar. Você não quer? Não quero, então eu não vou dançar. O Rafael dizendo. Começou a tocar a música, ela olhou para ele e falou assim: não. Ela saiu, ela foi no banheiro, quando ela voltou ele já estava no meio lá, dançando. Ou seja, o ambiente impulsionou ele a fazer aquilo que ele fazia antes. Então, aprofunde as suas raízes. Aprofunde as suas raízes. Ir em festa é bom, encontrar amigos antigos é bom.
ir em lugar que pessoas antigas estão, que a gente é bom, mas se aquilo for trazer algum prejuízo, não vá, renuncie. Renuncie. As lutas são as podas de Deus para as nossas vidas. E como Deus nos poda? Deus acaba permitindo com que problemas pequenos se tornem grandes. E aqueles problemas que nós passamos acabam sendo as provações, e são situações inesperadas e pessoas que nos provam, circunstâncias, situações que nos provam. E essas então são as podas que Deus faz em nós. Problemas que surgem do nada e você nem foi o culpado. Quem já passou por isso? Do nada parece que um trem caiu na tua cabeça. Você não foi nem o culpado. É Deus te provando, é Deus te podando, para que você então se torne melhor. Provações que te colocam no estreito e mexe com suas emoções. Sabe quando você é provado, a sua carne treme? Esses são os momentos que Deus então está nos podando. Que talvez aquilo não é ruim, mas já está mexendo com sentimentos que estão talvez escondidos ou adormecidos dentro de você. Situações de tensão, viver embaixo de pressão, um momento de pressão, pressão que afeta o seu sistema nervoso central. É Deus te provando, para que você então tenha uma experiência que até onde você suporta. Se você vai jogar tudo para cima, ou vai continuar buscando esse aprofundamento das raízes. Pessoas que parecem mais um ser espiritual de chifre e tridente do que um ser humano. Tem ou não tem gente assim que chega perto de você, que parece mais o demônio incorporado do que um humano? Essas são as provações. Isso acontece não é com pessoas que estão longe, mas pessoas que estão próximas de nós. E Deus ele vai cuidando da gente. Então cada provação, cada luta que a gente passa, Deus então está permitindo, está nos limpando, para ver como nós vamos sair dessa situação. Pega essa agora. O não e o silêncio de Deus é uma poda dele. O não e o silêncio de Deus é uma poda, e eu acho que a poda mais cirúrgica que existe é o não e o silêncio. Que quando Deus te responde naquilo que você busca, há alegria. Mas quando Deus responde não, e ele fica em silêncio. Quem já passou por essa experiência do não e do silêncio? Eu já. Só eu e a Paula. O não de Deus ou o silêncio de Deus? O silêncio por vezes nos consome mais do que o não. O não, se você for na negativa de Deus, você vai na teimosia. O problema é teu, a consequência é tua. Mas o silêncio, que você não sabe se você vai ou se você volta, e passa uma semana, você não sabe se vai ou se volta. Mas isso é Deus então nos podando, para que a gente saia daquela situação melhor do que quando nós começamos. E essas estações acontecem em seu dia a dia, e não é para te matar aos poucos. Registre isso, grave isso. Não é para te matar aos poucos, mas para aprofundar as suas raízes aos poucos. Diga: as minhas raízes já estão sendo aprofundadas. Diga: de pouco em pouco. É isso que Deus faz com a gente. Porque quem sabe o que planta não teme a colheita. Não é assim? Quem sabe o que planta não teme a colheita. A sua aparência pode até não ser tão bonita como uma planta artificial e superficial. Mas por mais que a aparência seja ruim aos olhos de quem vê, ela está enraizada. Ei, saia desta aparência bonitinha. Agora, né, na nossa nova pegada de crente Bíblia, o que eu e você temos que fazer é não termos uma aparência bonitinha,
mas temos raiz e profundidade. As pessoas, quando olham para você, muitos não acreditam em você, mas quando você fala, mas nas suas atitudes, naquilo que você constrói, naquilo que você frutifica, é perceptível então a profundidade das suas raízes. Na contrapartida, quantos que têm uma aparência, mas essa aparência é totalmente superficial. Quando ela ouve falar, eu vou logo na primeira, que você não vai gostar, mas é que você precisa ouvir. Você não consegue dar o dízimo, você não consegue, você fica numa circunstância tão artificial e tão superficial, que você não consegue, sabe, expressar a Deus a tua fidelidade e o teu comprometimento a Ele. Você não consegue ofertar. Ei, se você não consegue dizimar e ofertar, você sabe quando você é fiel numa aprovação, o mesmo que você é fiel no seu dízimo e na sua oferta. Vive na crista da onda, na brisa, no vento suave, que te arranca dos caminhos do Senhor. Isso é viver de uma forma superficial. Esses dias conversando com uma pessoa, ele dizia assim: não, pastor, eu sou de oração, eu oro muito, Deus é comigo. Estava aí a minha esposa, ela viu essa conversa. Aí daqui a pouco você conversa com uma outra pessoa e diz: pastor, imagina, não sabe nem o que é oração. Ou seja, superficial. Você pode não estar gostando do que eu estou te falando, mas se isso não te curar, nada te cura. Ou seja, saia da superficialidade, sabe? Aprofunde as suas raízes. Aprofundar as suas raízes é você estar envolvido na videira verdadeira que é Cristo Jesus. A superficialidade acha que uma latinha na geladeira, 2 latinhas, 3, 4, 5, e tomar quando quer, não faz problema nenhum. Eu estou em casa com a minha família, está calor. Ok, lindo, bonito. Pastor, a Bíblia fala em embriaguez, está embriagado, aí é pecado. Ok, você tem razão. Mas se você tiver, ei, presta atenção. Olha Deus falando com você que é só um cigarrinho, é só mais uma massinha, é só mais um baseado, é só mais um cheirinho, é só mais uma pornografia, é só mais um, sei lá o que por aí afora, tanta podridão que consome a vida e a mente de tantas pessoas. Se o teu filho tiver que passar, você que é pai e mãe, se teu filho, ou você que é filho, a tua mãe ou o teu pai, tiver que passar por uma cirurgia, e o neurologista, tem 2 na sala, uma cirurgia de urgência, tem que ser agora, tem que operar, abrir a cabeça, e tem 2, aí tem um que está no bar tomando só uma latinha, e tem outro que está na sala, repousando, descansando. Qual cirurgião você quer que opera? Aquele que tomou só uma latinha? Ou aquele que está na sala? Ele vai ficar bêbado com só uma latinha? Não, não vai. Mas ele altera. Ou seja, já saiu do seu estado normal, já está embriagado. Pega essa, crente. Ou seja, superficial. Mas Deus nessa manhã, Ele quer que você aprofunde as suas raízes. Ele quer que você, sabe, se torne alguém estável nele. Eu não sei o que você está sentindo em ouvir o que eu estou falando, mas eu tenho plena convicção que isso está fazendo com que as suas raízes se aprofundem, a que você tome uma decisão, e esta decisão vai te dar um novo sentido, uma nova direção, para que você possa aprofundar as suas raízes. E talvez você possa até dizer assim: pastor, eu quero. Não é nem querer, eu necessito, sabe, que as minhas raízes então elas se aprofundem no Senhor. E Deus vai fazer algo grande para que você aprofunde as suas raízes. Porque quantas vezes você já pensou em desistir? Ou você está vivendo ou colhendo aquilo que você plantou e semeou na superficialidade. Mas Deus quer nesta manhã a profundidade. Vem para cá, Vini. Chama um menino, qualquer menino da escolinha. Eu fiz isso na quarta-feira, vou fazer de novo, que é muito bacana. Não tem menino?
Chama um lá então, Alessandra. O superficial e o artificial, por mais aparência que ele tenha, e esta aparência convence e engana muita gente, mas isso não dá a esta planta superficial uma estabilidade. Na contrapartida, aquilo que não tem aparência, que aparentemente está seco, e essas folhas secas aqui, ó, e se é pecado, Deus vem e vai arrancando cada uma delas. Aquilo que então é problema para a vida da pessoa, Deus vem e arranca. E aquelas que estão assim, ó, meia boqueta, está aqui, mas está mais ou menos viva, Deus, Ele tira também. Isso é a poda de Deus. Vem cá. Nossa, podar não é fácil, hein? Ai, mas sai. Ou seja, Deus, Ele trabalha em nosso favor. Se eu pedir para o Vini arrancar essa planta, ele arranca com facilidade, sim ou não? Vem cá, ô Simon. Essa daqui é você, ó, com essa aparência. No 3. 1, 2, 3. Você fez força? Foi fácil? Porque é superficial. Na contrapartida agora, o Vini é forte. Pega o tronco e arranca a raiz. Não, levanta assim mesmo. Não. Levanta assim, vai, levanta com tudo. Saiu. Está com o quê? Raiz. Aparência é boa, mas tem raiz. Então eu não sei como esta mensagem mexeu com você nesta manhã. O que eu sei, obrigado, Vini, obrigado, Senhor, é que se as suas raízes estiverem aprofundadas, pode vir alguém forte e te tirar do local, te tirar do lugar, mas você permanece firme. E eu já termino lendo o texto que fez todo sentido para mim, e eu creio que tem feito sentido para você também. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Ei, esta mensagem nessa manhã não é para te matar aos poucos, mas é para que você aprofunde as suas raízes. Como? Aos poucos. Eu não sei o que tem te dominado. O que eu sei, que nesta manhã Deus começa a aprofundar as suas raízes. Quem crê comigo? Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos.